Fala aí, pessoal, tudo bem? Chegando aqui no canal para falar de mais um jogo que eu narrei por aí. Dessa vez, o Clássico do Vale de número 94, e a vitória ficou do lado de cá do Rio dos Sinos, ficou em São Leopoldo. Vamos falar sobre isso agora. Mas antes de falar da vitória do Índio Capilé por 2-0, faz o seguinte, já deixa o teu like aqui no canal, deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, tá? Ativa ali as notificações, é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse conteúdo aqui para falar do futebol do interior e das coisas que acontecem, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, deixa o like, comenta, compartilha e te inscreve aqui no canal, que me ajuda muito, tá bem? Bom, ontem o Clássico do Vale de número 94 na história, o jogo foi disputado no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo e a vitória ficou com o time da casa, o Clube Esportivo Aimoré, e que do primeiro ao último minuto foi de fato melhor do que o Novo Hamburgo. Isso aí é indiscutível, uma vitória incontestável do Aimoré. Eu falei ontem no pré-jogo que fiz aqui no canal e também na Rádio ABC, que para mim o Novo Hamburgo ele tinha ali 1% a mais de vantagem, né? Para mim era o favorito, mas 1%, quem sabe, de vantagem para cima do Aimoré. Por quê? Porque o Novo Hamburgo vinha de 2 vitórias no campeonato, 2 boas vitórias, né? Especialmente a mais recente, tinha vencido o Caxias em casa por 3-0, e o Aimoré vinha de um empate e uma derrota. Então, para mim, quem chegava um pouquinho melhor no clássico era justamente o Novo Hamburgo. No momento em que a equipe anilada começava a definir um time, um jeito de jogar e que parecia que estava dando certo, e justamente no contrário, na contramão, o Aimoré vinha descendendo na competição. O Aimoré que chegou a ser líder do Campeonato Gaúcho, né? E aí no jogo de ontem tudo foi diferente, porque já desde o início da partida o Aimoré mostrou que queria muito a vitória no clássico, né? E começou indo para cima, exercendo uma marcação muito forte dos atacantes do Novo Hamburgo, que para mim seriam um diferencial para o jogo, o Matheus Lagoa pela direita, o Claudinho pela esquerda, o Hélio Paraíba centralizado, e esse ataque ficou muito preso na marcação da linha defensiva do Aimoré. Bruno Ferreira na direita, o Renato Darlan na zaga e o Lucas Sampaio na esquerda foram jogadores que conseguiram segurar esse ataque do Novo Hamburgo, né? Que, como eu disse, no jogo anterior tinha feito 3 gols em cima do Caxias e não deu chances para o anilado. É bem verdade que o Novo Hamburgo teve algumas chances, desperdiçou, tivemos grandes defesas do goleiro Raul, goleiro do Aimoré, mas o Índio Capilé realmente fez por merecer a vitória. Se destacou nesse jogo muito o João Denoni, né? Volante, camisa número 5, mas o João Denoni ele é mais do que um volante, né? Ele é praticamente um meia, um cara que chega muito na frente, é um cara que tenta o drible, que aprofunda jogadas, jogador de extrema qualidade, muito importante nessa equipe aí do técnico Gilson Maciel, tá aparecendo muito bem nesse Campeonato Gaúcho. E eu confesso que não me recordo muito do João Denoni em outras temporadas, mas neste Campeonato Gaúcho é um jogador muito importante aí do Aimoré. Acho que também o atacante Luiz Soares fez uma grande partida, inclusive marcou um gol, né? Ele e o Isaías marcaram os gols da noite. O Luiz Soares é um atacante que joga pelo lado, ele é bastante forte, ele tenta sempre a jogada de corpo também, a ida ao fundo para tentar um cruzamento, alguma jogada, é um outro nome que se destacou bastante também. Lucas Sampaio foi incansável na marcação, aliás, o Lucas Sampaio e o Bruno Ferreira, né? Os dois laterais do Aimoré, que para mim, eu já venho falando isso há algum tempo, são peças fundamentais desse time do Gilson e que inclusive saíram durante o segundo tempo, né? É difícil a gente ver um técnico tirar os seus laterais. Normalmente um lateral sai por uma lesão, por cansaço. Os dois saíram para ser preservados, porque o próximo jogo do Aimoré é contra o Internacional. Então, o Gilson, conhecendo a qualidade dos seus dois laterais, tirou os dois, preservou para o próximo confronto, já que tinha um encaminhamento de vitória muito já interessante naquele momento da partida ali. Do lado do Novo Hamburgo, bom, o Nicolas fez das suas defesas importantes no jogo, apesar da derrota por 2-0. O Nicolas também fez dos seus milagres, que vem fazendo nas últimas partidas, desde aquela falha que ele teve contra o contra o Brasil de Pelotas. Contra o Brasil de Pelotas, que ele teve uma falha, que o Brasil conseguiu um empate já aos 47, 48 do segundo tempo. Depois daquilo ali, o Nicolas começou a fazer algumas defesas milagrosas. E ontem ele fez algumas também. Só que não adiantou, porque o Novo Hamburgo perdeu por 2-0. Teve no Chicão um jogador importante, né, o capitão do time, chegada na frente, tentativa de cruzamento, jogador forte. Teve
No Amaral, um jogador importante, mas o Amaral acabou sendo expulso, e aí é um baita de um problema, né? Foi problema no jogo ontem, mas já estava o placar de 2-0. Mas é mais problema para o próximo jogo contra o Grêmio, né? Pelo Campeonato Gaúcho. O Elias, e aí eu quero destacar os 4 jogadores de frente, né? O Elias, o articulador, o Matheus Lagoa, o Hélio Paraíba, centroavante, e o Claudinho, o ponta pela esquerda, o extrema pela esquerda. O ataque do Novo Hamburgo ficou abaixo, tá? Ficou abaixo daquilo que eu vinha vendo, daquilo que eu estava esperando para o jogo. Isso tem mérito do Aimoré na marcação, evidentemente que sim. Mas eu esperava mais desse ataque do Novo Hamburgo aí. O Elias, a gente sabe, ele é um meia, um cara que articula, um jogador que pifa, que tenta a jogada, que tenta o drible. É um jogador muito interessante e intenso dessa equipe do Novo Hamburgo, mas ficou preso na marcação. O Matheus Lagoa pela direita não rendeu, tanto é que já no intervalo ele saiu, né? Para a entrada do Maurinho. Então, isso já mostra que ele não estava bem no jogo. E eu chamei a atenção durante todo o primeiro tempo desse baixo desempenho do Matheus Lagoa. E aí o Claudinho acabou também ficando um pouquinho abaixo, mas o Claudinho é um cara mais intenso, é um cara que vem ajudar na marcação, volta e meia ele está lá na lateral esquerda fazendo a marcação, ele volta para buscar o jogo. Ele fez um bom jogo, mas lá na frente, na sua função ofensiva, acho que ele ficou um pouquinho abaixo. E o Hélio Paraíba também, dá para falar a mesma coisa aí do Claudinho. Ele, apesar de centroavante, ele vem para fazer a marcação, ele ajuda lá atrás, ele é muito intenso também nessa parte, mas chegaram poucas bolas para ele. Uma ele até tentou de bicicleta, né? Fazer o gol, acho que estava 0-0 naquele momento do jogo ainda, não me recordo bem, mas o fato é que teve poucas oportunidades, pouca bola chegou para ele até tentou, mas não conseguiu. Vitória do Aimoré, olha, incontestável ontem no Clássico do Vale de número 94, que aconteceu no Estádio Cristo Rei. O Aimoré com a vitória é o 6º colocado com 13 pontos ganhos, tem hoje a mesma pontuação do Juventude, que é o 5º colocado, e os dois têm apenas um ponto a menos, né? Que o Caxias, que é o 4º, e o Ipiranga de Erechim, que é o 3º. O Ipiranga joga ainda na sexta-feira, né? E com a derrota, o Novo Hamburgo é o 9º colocado com 9 pontos, tem a mesma pontuação do Brasil de Pelotas, que é o 10º também com 9, e na zona do rebaixamento, atrás deles, né, tem o Esportivo e o Pelotas, os dois com 7 pontos. O Esportivo joga na sexta-feira contra o Ipiranga de Erechim. Então, foi um clássico bem interessante, né? Eu confesso que fiquei um pouquinho decepcionado com a postura do Novo Hamburgo no jogo, esperava mais, mas o Aimoré quis o tempo todo a vitória e a conquistou. O Aimoré que jogou com Raul, Bruno Ferreira, Renato, Darlan, Lucas Sampaio, João Danone, Marabá, Guilherme Belé, Isaías, Luiz Soares e Neto Baiano. Entraram ainda o Charles, Jean Roberto, Everton Júnior, Ricardo Verza e Janeu do técnico Gilson Maciel. O Novo Hamburgo de Nicolas, Chicão, Igor, Marcão, Renan, Amaral, Carrilho, Elias, Matheus Lagoa, Claudinho e Hélio Paraíba. Ainda entraram no jogo o Maurinho, o Bertotto, o Cairon, o Calbi e o Caio, o técnico Márcio Nunes. Apitou o jogo Douglas da Silva, auxiliado pelo Matheus Oliveira Rocha e pela Maíra Mastella Moreira. O Clássico do Vale de número 94, que aconteceu no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Foi mais um jogo que eu narrei por aí do Campeonato Gaúcho 2021. Deixa o teu like aqui, comenta, diz o que tu achou do jogo, se a vitória foi justa. Te inscreve no canal e ativa as notificações. Dá essa moral pra mim aí, me ajuda a continuar, seguir falando de futebol do interior, do futebol do Rio Grande do Sul e de outras coisas também aqui no canal, mas eu preciso muito da tua inscrição. Aperta ali, é de graça, não paga nada, dá essa força pra mim, tá bem? Seguimos com o Campeonato Gaúcho e depois mais assuntos aqui no canal. Grande abraço.